Boa noite, estamos aqui de novo, né? Quarta-feira. Hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre o problema da invalidade e da validade. Nós vamos começar a estudar o plano da validade. Vejam, meus amigos, a questão da validade, ela é considerada por muitos como uma matéria, e realmente é uma matéria de direito positivo. Quando eu fiz aquela estruturação esquemática do fenômeno jurídico, eu mostrei que na fase dogmática do direito, na dimensão dogmática do direito, nós teríamos a incidência da norma sobre o suporte fático, de que resultaria um fato jurídico e daí a sua eficácia seria produzida. Ali não se fala em validade. Por que não se fala em validade? Exatamente por isso. Porque a validade não é um elemento essencial dos fatos jurídicos. É, na verdade, um aspecto que vincula diretamente apenas o negócio jurídico e o ato jurídico estrito sensu. E mais nada. O fato jurídico estrito sensu, o fato jurídico e todos os ilícitos, nenhum deles passa no plano da validade. Eles passam direto do plano da existência para o plano da eficácia. Porque validade é algo que diz respeito exclusivamente aos negócios jurídicos não ilícitos em si, mas que estão submetidos à vontade. A vontade é o cerne do suporte fático. E então é exatamente essa vontade que permite, que atrai o problema da validade. Então vejam, por isso é que naquele esquema não aparece validade, apenas existência e eficácia. Vejam-se o que é validade, o que é um ato válido. Isso parece um negócio muito complicado, mas na verdade é uma coisa muito simples. Ato válido é o ato jurídico perfeito, sem defeito. Então, o ato jurídico perfeito é o ato válido. Quando se diz assim, nem a lei pode alterar o ato jurídico perfeito, está dizendo que o ato jurídico válido, porque perfeição e validade são a mesma coisa. Veja-se que como é simples esse conceito, visto dessa maneira. É possível você complicar muito esse negócio de validade, muito, mas na verdade é muito simples e deve assim ser tratado com essa simplicidade. Qual é a natureza da invalidade? Porque o que importa na validade, o ato jurídico perfeito não tem problema. É um ato jurídico que poderá produzir os seus efeitos. Eu digo poderá produzir porque muitas vezes não pode produzir. Por exemplo, quando tem uma condição, uma condição suspensiva ou uma condição resolutiva e assim por diante. Quando tem um termo, não é? Então é possível, quando não acontece o elemento integrativo do suporte fático. Então nessas hipóteses pode não acontecer. E isso, na verdade, não acontecer a eficácia. Mas o não acontecer a eficácia não afeta o fato jurídico. Por isso é que, quando se define o fato jurídico como aquele que produz, modifica, extingue ou cria
direitos, é equivocada por isso, porque há hipóteses em que o fato jurídico não gera esses efeitos, sem que ele seja atingido na sua existência. Então, a validade, ela é a perfeição e, portanto, não precisa ser mais cuidada. O que precisa cuidar? Da invalidade, porque essa é que traz consequências no mundo jurídico. O ato inválido, ele pode não ser eficaz. Então, o importante é a invalidade. Veja bem, como eu disse, a validade é uma questão de direito positivo. Já me referi a isso outras vezes, mostrando o seguinte, que cada sistema jurídico, ele pode estabelecer o regime de validade que ele achar melhor. Não há um padrão, não há princípios que tenham que ser atendidos, princípios, digamos assim, cogentes, que os sistemas devam atender. Então, é o que o Brasil, por exemplo, adota como causa de nulidade. Aqui, por exemplo, nós usamos no Código de Defesa do Consumidor uma causa que é diferente das explicitamente a boa-fé, por exemplo, e a equidade, que não são referidos no Código Civil, embora eu entenda que a própria estrutura do Código Civil faz com que a ausência de boa-fé e de equidade impliquem nulidade. Mas, na verdade, o Código Civil não se refere a isso. O Código Civil, quando fala em boa-fé como elemento de interpretação e de confecção dos contratos. As pessoas devem agir de boa-fé, tanto na contratação como na execução dos contratos. É isso que o Código diz, como isso é o tradicional na doutrina alemã, na doutrina italiana, na doutrina francesa e na nossa doutrina tradicional, clássica. Era isso. Então, a nulidade, por ser um elemento ou um dado de direito positivo e que, portanto, o legislador de cada sistema jurídico, ele tem a liberdade, o arbítrio, vamos dizer assim, ou o quase-arbítrio de dizer o que é nulo, o que é válido, o que é inválido, o que é anulável. Então, esse aspecto não pode ser considerado universal. O nulo é alguma coisa que diz respeito àquele sistema jurídico. É por isso que eu também já me referi a isso aqui, que é impossível se constituir uma teoria geral das nulidades ou da validade. Veja, uma teoria geral, eu vou repetir, uma teoria geral, ela parte do geral para o mínimo existencial. Ele procura explicar o sistema, procura explicar o fenômeno com a generalidade tal e com uma precisão tal que, se você tirar aquele aspectozinho dali, ela se desfaz. Então é uma tentativa de generalizar conceitos, mas que explica pelo mínimo existencial aquele fenômeno. Isso é, na verdade, uma teoria geral. Ela tem essa finalidade teórica, ou uma finalidade científica dela é essa. Então, como cada sistema jurídico trata a invalidade e a validade de uma maneira, não é possível você construir
essa teoria. Eu já me referi aqui a várias tentativas que foram feitas por juristas de alto padrão, de alto nível, que não chegaram no fim, depois de trabalhar incansavelmente sobre o tema, chegaram no fim para dizer que é impossível se fazer uma teoria geral das nulidades ou uma teoria geral da validade. Por isso, porque o tratamento dado por cada sistema jurídico não tem que respeitar princípios que sejam fundamentais e que sejam irremovíveis. Pois bem, o que interessa então, como eu estava dizendo, é na verdade a invalidade. A invalidade é que interessa a quem lida com o direito, porque ela é que tem consequências que podem modificar tudo. Então vejam, a invalidade, ela é resultado de um defeito que estraga, que prejudica a perfeição do ato jurídico. E, em geral, ela visa a impedir que aquele que pratica a nulidade possa se beneficiar daquele ato que ele praticou irregular. Então, na essência, a invalidade é uma sanção. Uma sanção que o sistema utiliza para impedir isso. Impedir que alguém se aproveite de um defeito, de um erro, ou melhor, de um erro não, de algo irregular, para tirar vantagens. Essa concepção da invalidade como sanção não é uma coisa aceita pacificamente. Há muita gente, e gente muito importante, como Hart, por exemplo, na Inglaterra, como Bobbio, na Itália, não aceitam que a invalidade possa ser considerada uma penalidade. Mas se nós olharmos que a penalidade não é só aquilo que atinge o patrimônio, ou atinge a vida, ou atinge a liberdade das pessoas, mas tudo aquilo que priva alguém de uma vantagem jurídica que ele quis obter através de uma irregularidade, então nós vamos ver que está na essência a uma sanção sempre que há uma invalidade. Pois bem, no direito brasileiro, é isso que nós vamos cuidar. A invalidade, ela tem várias espécies de invalidade. Tem que se considerar primeiro, a primeira delas todas é a invalidade substancial e a invalidade formal. Invalidade substancial é aquela que é de direito material. A diferença entre direito material e direito formal, que deve ser tratado também com muita simplicidade, é que o direito, esse telefone me tirou da linha. Mas veja, o direito material é aquele que gera direitos subjetivos. Então, toda norma, ou o fato jurídico que gera direitos para alguém, essa é uma norma de direito material, substancial, que é a mesma coisa. O direito formal é quando a norma apenas trata da forma dos atos jurídicos, da forma de como eles devem ser executados e assim por diante. Então, as normas formais
são instrumentais do direito substancial. Elas próprias não geram, em regra, qualquer direito, diferentemente das normas de direito material, de direito substancial. Então essa é a primeira grande divisão primeira grande classificação, espécie de invalidade. A invalidade material é aquela que atinge o negócio jurídico na sua própria essência e que diz respeito à substância do negócio. A invalidade formal é aquela que atinge a formalidade, a formalização, a instrumentalização desse direito material. Bom, a segunda categoria no direito brasileiro, é uma figura interessante, no direito brasileiro, nulidades de pleno iure e nulidades dependentes de alegação. Veja, o direito francês, ele trata a nulidade de uma maneira muito diferente da nossa. Para ela e para o direito francês, existem nulidades. Eu estou falando do direito francês porque isso tem uma influência muito grande na nossa literatura, na nossa doutrina. No direito francês, há duas espécies de invalidade. É o absolutamente nulo e o relativamente nulo. O nulo absoluto e o nulo relativo. Nulo absoluto, no direito francês, é aquele em que o juiz pode decretar a nulidade independentemente de provocação das partes. Basta que ele encontre provada aquele defeito que gera a nulidade e ele pode decretar a invalidade daquilo ali. Então, essa é uma nulidade absoluta. Nulidade relativa é aquela que precisa de provocação da parte. Só o interessado direto pode alegar aquele defeito, aquela invalidade. Essa linguagem é totalmente inadequada ao direito brasileiro, mas desde que o Código Civil de 16 foi adotado, que a doutrina nacional fala em nulidade absoluta e nulidade relativa. Isso você vê comumente nos livros, comumente nos trabalhos forenses, nas decisões forenses e assim por diante. Por que é inadequado ao direito brasileiro? Por causa dessa classificação que eu apresentei agora a vocês. A nulidade de pleno iure, de pleno direito, corresponderia à nulidade absoluta dos franceses. E a dependente de alegação diria respeito às nulidades relativas. Seria a mesma coisa. Mas no direito brasileiro não é assim. No direito brasileiro não existe uma vedação, não existe uma vedação à existência das nulidades. Nulidade propriamente dita, que seja relativa ou que seja absoluta. Veja, as duas grandes espécies de invalidade são a nulidade, que é o grau maior da invalidade, e a anulabilidade, que é o grau menor da invalidade. A nulidade, diz o Código Civil, que ela pode ser decretada de ofício pelo juiz, independentemente de provocação das partes. Qualquer interessado pode alegar essa nulidade. Essas são as nulidades de pleno iure.
ou nulidades propriamente ditas. Já a anulabilidade, ela só pode ser alegada pelo interessado direto e o juiz só pode decidir sobre elas se o interessado direto alegar essa anulabilidade. Então, vocês veem que essa nulidade no direito brasileiro, ela não é, como no direito francês, uma coisa absoluta. No direito brasileiro existem nulidades determinadas pelo próprio Código Civil, em que somente algumas partes interessadas diretamente podem alegá-la. Veja um caso, isso aí. A deliberação, por exemplo, de um colegiado de associação. Essa deliberação, ela prescreve em 3 anos, seja ela contrária à lei, o ato que é atacado, seja contrário à lei, seja simulado, seja nulo de qualquer forma. Então, primeiro tem essa característica que não tem nos outros lugares. Uma nulidade prescritível. Segundo, só quem pode alegar essa nulidade são os associados. Quem não for associado não pode alegar. Então, essa é uma nulidade que é absoluta, porque é nulo, o ato nulo, mas depende de alegação de alguém. Ela não se efetiva por si. O juiz não pode fazer isso. Já a nulidade dependente da alegação é essa daí. É preciso que alguém alegue. Então, uma nulidade, que no direito francês seria absoluta, ela seria absoluta relativa, na linguagem do Código francês. Porque relativa é aquela que só o atingido diretamente ou pode alegar. Então, pelo amor de Deus, nunca usem essa linguagem que vem do direito francês e que é adotada largamente pela nossa doutrina de nulidade absoluta e nulidade relativa. O Código Civil corrigiu isso muito bem e hoje ele trata de nulidade e anulabilidade. Mas no direito brasileiro, essa nulidade, que eu chamo nulidade de pleno iure, é aquela que o juiz pode decretar de ofício. E a nulidade dependente de alegação é nulidade que só quem pode alegar é o interessado direto. Então essas duas categorias se completam, porque as duas são nulidades e se diferenciam apenas pela alegabilidade. Na de pleno júri não há necessidade de alegação e na outra há necessidade, depende da alegação das pessoas. Então essas categorias de nulidade, elas esgotam praticamente as espécies possíveis. A nulidade total e a nulidade parcial também. A nulidade, existe um princípio geral de direito que eu já falei aqui a vocês quando classifiquei os negócios jurídicos, eu me referi a esse princípio da incontagiação da invalidade. O que é isso? Os negócios jurídicos complexos, eles podem ter uma parte que seja válida e uma parte que seja inválida. Se é possível você fazer essa separação, tirar a parte inválida e permanecer a parte válida com utilidade,
nós teríamos uma separabilidade das partes e somente a parte afetada seria anulada, preservando-se a outra parte. Esse princípio da incontagiação é um princípio geral de direito. A parte não contagiada com a nulidade, ela permanece intacta, não é atingida pela nulidade. Então, nesse caso, a nulidade seria parcial. Total é aquela que abrange todo o negócio jurídico. Nenhuma das suas partes pode ser salva. Bem, então houve uma modificação das causas de nulidade. Quais são as causas da nulidade? Primeiro, a causa da nulidade relativa à idade. Então, o Código Civil diz que são absolutamente, sim, eu aqui me antecipei, né? Vamos ver. A primeira causa de nulidade é o problema da incapacidade. A incapacidade no direito brasileiro sofreu uma grande alteração. Tradicionalmente, isso já vem dos romanos, já vem priscas eras, rolando pelo mundo inteiro. O direito se sente obrigado a proteger as pessoas. O direito não é só determinações. O direito pode e deve proteger as pessoas, inclusive os mais fracos. Em razão disso, se criou a figura da incapacidade de agir. Todos nós, ao nascer, temos a capacidade, a plena capacidade jurídica, ou capacidade de direito. No momento em que a gente nasce, já nasce tendo direitos. E esses direitos são inerentes à personalidade, né? Então, a capacidade jurídica, ela é geral, é universal. Todos têm. Mas a capacidade de agir, que é a capacidade de exercer seus próprios direitos, capacidade de exercer pessoalmente seus próprios direitos, de realizar seus negócios, fazer tudo isso. Essa capacidade, que eu chamo capacidade de agir, há quem chame de capacidade de fato, há quem chame de capacidade de exercício, mas eu acho que é mais adequado a capacidade de agir, porque veja, o menor, mesmo incapaz, ele exerce seus direitos, vários direitos que ele exerce. O menino com 2, 3, 4, 5 anos exerce seus direitos. Então, o que caracteriza a incapacidade não é você poder exercer os seus direitos, mas é você poder agir sem consequências negativas. Por isso é que, para mim, a linguagem mais correta é chamar essa incapacidade, ou essa capacidade de agir. É a capacidade, fala-se em capacidade civil, como se fosse a capacidade geral, a capacidade jurídica. Essa é uma linguagem muito complicada. Isso daria, inclusive, uma live inteira, né? Porque ela tem ramificações por todo o direito. Mas a capacidade, no caso, a capacidade tem que ser, para que o ato seja válido, é preciso que a capacidade seja plena. Havendo incapacidade, não há validade do ato. Então, a primeira incapacidade, que torna o ato nulo, veja bem, torna o ato nulo,
é a incapacidade resultante de idade, que hoje no direito brasileiro essa incapacidade vai até os 16 anos. Há uma crítica que isso foi feito antes, há muito tempo que se critica isso, que é uma incompatibilidade lógica entre a vida e o direito, quando se refere à incapacidade. Você veja uma coisa, o ato do incapaz é um ato nulo. Pronto. Nulo é um ato que, em geral, embora haja atos nulos que produzem efeitos, os putativos, por exemplo, mas em geral, o ato nulo não produz efeito nenhum. Agora eu pergunto, quantos menores de 16 anos praticam o ato jurídico todo dia? Qual é o menor que não subiu ainda no ônibus? Só os granfininhos, né? Mas entraram no táxi. Qual é o menor que nunca foi ao cinema? Sozinho. Chegou lá, comprou seu ingresso, entrou, um cara com 14 anos, 15 anos. Quem não foi isso? Todos esses atos, que a gente não leva muito em consideração, porque são atos do dia a dia, todos esses atos, na verdade, são negócios jurídicos. Quando você vai ao cinema, você faz um contrato de representação. Quando você vai, representação artística. Quando você vai e toma um táxi, você faz um contrato de transporte. Quando você entra no ônibus, você faz um contrato de transporte. Quando você vai ao supermercado e compra alguma coisa, você faz um contrato de compra e venda. Isso é o dia a dia, né? Então, em rigor, segundo o código, são atos nulos. E aí, como justificar isso aí? Porque sempre se fez uma crítica que não devia haver nulidade por idade. Não devia haver como no direito francês, por exemplo. No direito francês, o ato praticado pelo incapaz é um ato anulável. O que é que acontece? Se esse ato prejudica o menor, anula-se. Se ele não prejudica o menor, o ato se consolida, porque é anulável. O alemão, que foi quem criou essa história de nulidade por incapacidade, o alemão deu outra solução. Como ele viu que o negócio não batia bem, ele reduziu a incapacidade aos 7 anos de idade. Então cessa a menoridade aos 7 anos de idade. E até os 7 anos de idade é mais difícil a pessoa andar fazendo aí, praticando atos jurídicos. Mas no direito brasileiro, primeiro era 18 anos, né? Porque achava-se que uma pessoa até os 18 anos era um imbecil. Precisava ter até alguém que o orientasse, que fizesse por ele, o assistisse nos seus atos e assim por diante. Ou que praticasse os atos por ele, porque até os 18 anos, ou até os 16 hoje, é preciso que se pratique, que a pessoa seja representada. Se ela tem mais do que isso, a idade dela é superior aos 16, então ela é assistida, mas precisa de alguém para que a oriente. Né? Então, essa visão do direito brasileiro, a proposta que se fazia era que se abolisse essa nulidade e tratasse como o francês, por exemplo, de considerar o ato simplesmente anulável. Mas, infelizmente, o nosso legislador de 2002 foi tímido. Muita coisa que ele podia ter avançado no tempo e no espaço, e lá longe ele deixou passar. E os defeitos que se apontavam
muitos deles do Código de 16 continuaram presentes, apenas arrumados, né? Você vê, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o adolescente começa com 12 anos. Por que a incapacidade vai aos 16? E há outra coisa muito séria, veja bem. Quando o legislador reduziu a idade de 21 para 18 e deixou 18 para 16, que era até 18, e de 18 a 21 você era relativamente incapaz. Veja bem, um camarada com 20 anos de idade, você é relativamente incapaz. Mas a mentalidade da época fazia com que aquelas pessoas com essa idade fossem consideradas uns idiotas, vamos dizer assim. Eu gosto dessa. Mas, então, entre 16 e 18 anos, são 2 anos. 2 anos de incapacidade relativa. E então, nesses 2 anos, quando o código se refere à cessação da incapacidade, ele cria uns casos que são inaplicáveis, porque o suporte fático não vai nunca se caracterizar. Por exemplo, o código diz que o menor de 16 anos pode ser emancipado. Tudo bem, isso não tem problema. Mas que ele adquire maioridade, ou melhor, adquire capacidade, não maioridade, adquire capacidade, pela formatura em curso superior. Quem se forma em curso superior com 16 anos? Aí, mas tem um gênio, um perdido, 1 ou 2 perdidos no mundo, né? Pela própria estrutura do ensino, que você tem que pagar aqueles créditos todos durante aqueles anos todos, você vê que é impossível um menor de 18 anos realizar isso. Pelo exercício de cargo público efetivo, ninguém pode entrar no serviço público com menos de 18 anos. Pelo serviço militar, a mesma coisa. Você vai para o serviço militar com 18 anos. O casamento é possível, você casar com 16 anos. Mas você vê que o legislador, essa crítica que eu faço muito ao legislador brasileiro, como fiz no caso da União Estável, o legislador brasileiro, ele foi assodado quando realizou esse código, porque, na verdade, em 1972, quando ele foi elaborado, o projeto, o objetivo era atualizar o Código de 16. O Código de 16 sempre foi considerado uma obra legislativa de alto padrão, de alto nível, que estava desatualizada, evidentemente, depois de tantos anos e da evolução que a sociedade brasileira tinha sofrido. Mas esse projeto foi para o Congresso Nacional, e lá no Congresso Nacional dormiu até 86. Veja, quando eu fui publicar a primeira edição do Plano da Existência na Saraiva, eu tive uma dificuldade grande, porque havia uma certa prevenção com o livro de teoria. O livro de teoria não vende. E passaram-se quase 3 anos eu esperando uma resposta da Saraiva. Quando um belo dia eu recebo uma correspondência me perguntando
se o meu livro estava de acordo com o novo Código Civil. Aí eu tomei um susto. Eu digo, que professor de Direito Civil sou eu? É esse que não sabe que tem um código novo. Aí tomei um susto miserável. E aí fui bater lá, na Saraiva, para tirar a dúvida. Que história era essa? O cara, não, é um projeto. Eu disse, meu amigo, você vai querer que eu faça um livro baseado num projeto? Dê exemplo de projeto? Não é, isso não cabe, não tem jeito. Aí, mas mesmo assim, me fizeram ir ao Congresso Nacional para lá em Brasília saber quando ia sair o código novo. Ah, bom, quando vai sair, para quando só sair o meu livro, quando o código sair. Eu estava frito, né? Então eu fui lá. Fui lá e então o relator do projeto me disse o seguinte: doutor, publique seu livro, porque isso aqui não vai sair tão cedo. Isso aí era o ano de 80. E na verdade, só em 86 a Câmara dos Deputados aprovou o projeto segundo o texto que tinha sido remetido lá pela comissão. Foi para o Senado e lá dormitou durante quantos anos? De 86 até 2000. Em 2000 é que o Senado Federal aprovou. Agora veja, em 1988 veio uma Constituição nova, que revolucionou, por exemplo, a família. Pegou a família brasileira e botou de perna para cima. Inverteu tudo, mexeu tudo para cima. Jogou para o ar e deixou cair à vontade. Aquilo que estava lá no código era aquilo que a sociedade de 16 pensava, que continuava lá. Filhos legitimados, filhos ilegítimos, essa coisa toda. E estava lá, no projeto. E, infelizmente, a revisão desse projeto lá na Câmara foi feita a toque de caixa. Porque o senador Josafá Marinho, que era o relator, um brilhantíssimo constitucionalista baiano, homem brilhante, homem de um nível intelectual extraordinário, mas constitucionalista. E você sabe que o especialista não sabe o que é que está acontecendo do outro lado não, do lado ao lado dele não. Então ele trabalhou aquilo ali sem conhecer a linguagem do direito civil, a terminologia do direito civil, nada disso. Consequência, o projeto que eles aprovaram no Senado estava cheio de inconstitucionalidades. Olha, eu tenho essa história, é meio... Eu não sei se eu já falei para vocês, mas se já falei, não estou me lembrado do que falei, vou lhe falar de novo. Eu tenho feito a opção de lives aqui com outras pessoas, e às vezes eu digo num canto, não digo no outro. Mas deixa eu dizer isso. Eu estava lá, eu era conselheiro federal da Ordem. E estava em Brasília, na reunião da Ordem, já no último dia de que nós estávamos lá trabalhando, na hora do almoço, o presidente Reginaldo Oscar de Castro, que era o nosso presidente na época, chega para mim e diz: Marco, eu estou recebendo aqui um material do Senado, ou melhor, da Câmara. O Senado aprovou o projeto e devolveu para a Câmara. E a Câmara está pedindo que a gente dê um parecer sobre esse projeto. E eu queria que você e o Gonçalves, que era um conselheiro do Paraná, um professor também brilhante não, ele era brilhante, eu não, mas ele era brilhante. E então que nós fizéssemos esse parecer. E ali mesmo, na hora do almoço, nós saímos e fomos trabalhar. Quando eu li a parte do direito de família, eu já vi que tinha 11 inconstitucionalidades assim, logo de cara, sem mais aprofundamento. Então, fomos ver as coisas e muita coisa estava incompatível com a Constituição.
Nós então demos um parecer sugerindo que era impossível aprovar aquele projeto, porque ele estava cheio de inconstitucionalidades. E que o ideal seria abandonar o projeto, porque não havia, ou aprovava a versão da Câmara, a primeira versão da Câmara, que essa era o sistema constitucional. O projeto aprovado numa Câmara ia para outra. Se modificasse, voltava para a primeira, que ou aprovava o dela, ou aprovava o novo. Então, como o dela não prestava, porque era anterior à Constituição, e o novo não prestava porque estava mal feito, não estava adequado à Constituição, a única solução era essa. Bom, eu vim embora para Maceió, e quando eu estou aqui muito tranquilamente em casa, recebo um telefonema de Brasília, que era o presidente da ordem, o Reginaldo, apavorado. Mas o que foi que você fez comigo, rapaz? Eu disse, que foi que houve, rapaz? Que há? Ele chegou e disse, olha, tem um artigo hoje no estado de São Paulo, metendo o pau na ordem dos advogados por causa daquele seu parecer. Eu digo, ué, me manda esse artigo. Ele me mandou, antigamente tinha o tal do fax, né? Aí mandou pelo fax. Quando eu li aquele negócio, aí era um artigo do professor Miguel Reale, em que ele dizia que a ordem nunca tinha se interessado pelo projeto, o que não era verdadeiro, porque a ordem tinha uma comissão permanente trabalhando nisso. Mas quando o Congresso Nacional abandonou, a comissão praticamente não tinha o que fazer, não trabalhou, né? Essa comissão, por exemplo, o Lamartine, que era um professor do Paraná, trabalhava incessantemente em cima desse projeto de código. E que depois o parecer que a gente tinha dado era um parecer sem nenhum fundamento, e um parecer equivocado, porque até os números dos artigos citados no parecer eram diferentes do coisa. E nós chamamos a atenção que aquele projeto que a gente estava recebendo naquele momento para trabalhar, ele ainda não tinha sido renumerado. Tinha muitos artigos que eram inconstitucionais, que estavam assim, artigo sem número, e o texto. E nós reproduzimos no parecer assim, sem número e o texto. Quando chegou na Câmara, a Câmara renumerou. Mas aí nós não tínhamos nada com isso, era só você ir buscar o projeto anterior. Então sugeria que se aprovasse o projeto, mesmo assim, e na vacácio legis corrigisse. O projeto tinha passado 25 anos lá dormindo. Em um ano ia ser corrigido. Era uma coisa meio... Eu aí mostrei isso ao nosso presidente e ele aí acalmou-se, viu que a gente tinha feito o serviço como devia ser feito mesmo. Sabe o que fez a Câmara? Aprovou uma resolução, que isso aí foi provocado pelo nosso parecer. Eles não dizem que foi, mas foi, porque foi exatamente esse ponto que nós batemos. Aprovaram uma resolução, se não me engano, é a resolução número 1 de 2000, em que diz assim, o projeto de código que esteja se tramitando no Congresso há mais de 20 anos, e durante os quais houve uma nova Constituição, ele pode ser revisto, o texto pode ser revisto pela casa originária. Isso é inconstitucional. Mudou-se o regime de produção legislativa, né? Resultado, aprovou-se um Código Civil formalmente inconstitucional. E feita assodadamente. Você vê, por exemplo, a questão da companheira na união estável, tem muitos artigos em que se fala em cônjuge, dá legitimação ao cônjuge para certos atos, mas não dá à companheira ou ao companheiro. A união estável está colocada lá no fim da parte do direito de família, antes da curatela e da tutela, com 4 artigos. Quer dizer, um negócio que a gente vê que foi feito assodadamente. Não se lembraram da união estável
e jogaram ali um bolão de barro. Quando você vai para o direito das sucessões, é a mesma coisa. Então, esse código é nulo por inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade formal. E eu fiz uma representação ao Conselho da Ordem quando ele foi promulgado, foi sancionado e promulgado. Eu fiz uma representação ao Conselho Federal da Ordem, mostrando essa inconstitucionalidade e pedi o Supremo Tribunal. E, na verdade, isso foi debatido no plenário, num debate muito acirrado. Mas eu terminei, a minha proposta foi vencedora, não com uma larga coisa, mas com uma boa vantagem, mas nunca foi encaminhado. Simplesmente engavetaram, porque na verdade era criar um problema meio sério, né? Você questionar o Código Civil novo, ia ser um eito, né? Mas eu cobrei várias vezes, até que deixei de ser conselheiro federal em 2003 e abandonaram completamente aquela decisão de representação. Mas veja, o código, ele tratou isso dessa maneira. Normas que no suporte fático, jamais pode se compor, porque é impossível acontecer, em razão da o próprio código diz assim, o código tem que ter que também adquire a plena capacidade o empresário, o empresário que menor de 16 anos, entre 16 e 18 anos, que tem economia própria. Mas o próprio código lá, quando se fala na empresa, ele diz que o incapaz, o menor, não pode ser empresário. Ele tem que, embora ele possa participar de empresa, ele não pode ser empresário. O próprio código dá incapacidade de ser empresário. Então, na verdade, esse sistema do Código Civil, que eu tenho muita reserva sobre ele, eu já escrevi várias coisas, inclusive já fiz, e na época mesmo eu fiz uma conferência em Brasília, em que eu vaticinei, esse código só pode ser aplicado se for complementado pelos nossos tribunais, porque do jeito que ele está, não vai não. E ainda hoje você vê que isso acontece. Mas veja, essa incapacidade hoje é a única incapacidade absoluta, porque eram incapazes antes no código aqueles que não tinham discernimento bastante, as pessoas que tinham problemas mentais. E quando se aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, definiu-se que essas pessoas teriam a plena capacidade civil. Então deram a ela a plena capacidade para praticar atos jurídicos. E então essa incapacidade ficou reduzida, a incapacidade absoluta, reduzida exclusivamente a idade de 16 até 16 anos de idade, até 16 anos. Então, aqueles outros casos, todos que se diziam que eram relacionados a problemas de sanidade mental e outras sanidades, essas outras insanidades foram simplesmente abandonadas. Eu, pessoalmente, tenho não em relação a se tratar o deficiente com igualdade de condições. Isso absolutamente, eu acho que tem que ser. Todos somos iguais. Esse problema que nós podemos ter, mentais ou não, ou de outros tipos de deficiência, isso não pode ser motivo de discriminação. Eu sou absolutamente favorável a isso. Agora,
É verdade que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência foi aprovado pelo Congresso Nacional sem um debate público e sem consulta à área jurídica, as pessoas que entendem disso, que entendiam e que entendem disso. Eu fui a um congresso em Recife fazer uma conferência e lá eu vi o professor Tepedino reclamar disso. Ninguém soube que fizeram isso, já quando já saiu pronto. E não se levou em conta a proteção dessas pessoas. As pessoas que acabaram, por exemplo, praticamente com a curatela. E as pessoas que não têm nenhuma capacidade de discernimento. Nenhuma. Existem pessoas que não sabem quem são. Eu tive uma vez um cliente que fui fazer a interdição dele. Quando eu cheguei na hora da interdição, fiquei espantado. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou passar uma vergonha. Esse homem não pode ser interditado. Porque o cara falava bem, conversava bem, era uma coisa só. Mas quando chegou na audiência, o juiz pegou uma nota de R$50 e disse a ele, o que é isso aqui, meu amigo? Ele chegou assim, não sei não o que é. Aí o juiz virou-se para mim e disse, está vendo? Esse aí realmente está ruim, porque ele não sabe nem o que é dinheiro. Mas, meus amigos, infelizmente, esse tempo esgotou-se. E nós estamos aqui terminando essa primeiro contato do plano da validade. Na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui para continuar tratando das causas da nulidade no direito brasileiro, para que depois examinemos as causas de anulabilidade, as consequências da invalidade. Então espero que tenhamos um fim de semana bom e uma semana até quarta-feira melhor ainda. E quarta-feira eu os espero todos aqui. Continuo à disposição. Quem tiver alguma observação a fazer, pode me mandar por e-mail. Meu e-mail é m de Marcos, b de Bernardes, Melo com 2 L's, @uol.com.br. E então, estarei à disposição de vocês. Boa noite.